Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, quem vos dirige a palavra é o vosso irmão Felipe Trigueiro, diretamente do Rio de Janeiro. Eu gostaria, meus irmãos, de compartilhar uma palavra com vocês. Estava ouvindo o nosso ministro David. Desde já peço vocês que se inscrevam no canal dele. Só você ir lá na lupa, na plataforma do YouTube, e escrever lá David Sã Doutrina. Aí vai estar lá o canal dele. Que vocês se inscrevam, um canal de bênção. Estava ouvindo nosso ministro David falando a respeito de árvores. E nós estávamos até conversando um bom tempo de conversa, não só em um dia, mas a gente estava conversando em alguns dias a respeito de árvore, a respeito de espinhos. Ele fez um vídeo aí, um conteúdo falando a respeito das árvores. Eu gostaria também de estar falando a respeito da árvore, juntamente aí com o meu ministro David. Meus irmãos, vamos meditar no livro de Salmos primeiro. O livro de Salmos, meus irmãos, os salmos, eles são cânticos. Salmos, eles são hinos. Os salmos, ele é conhecido como o inário do povo de Israel. Salmos é o inário do povo de Israel, os judeus. Então vamos lá, meus irmãos. Livro de Salmo 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Só quero me ater só para a primeira parte. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus queridos irmãos, pode surgir até mesmo uma indagação. O que tem a ver Salmo 1 com a respeito de árvores? Vocês vão entender. Mas a parte que eu quero me ater é essa parte aqui. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Meus queridos irmãos, agora vamos parar nesse exato momento para a gente fazermos uma analogia, fazermos comparações. O próprio Jesus, ele fazia analogia, trazendo parábolas para que o povo viesse entender coisas espirituais. Jesus ele usava exemplo de coisas materiais da sua época para explicar coisas espirituais. O próprio Jesus usou coisas nas suas palavras, ele se utilizou de coisas materiais para explicar as espirituais. Por que não lembrar de Nicodemos, como foi de noite encontrar-se com Jesus? Sabemos que Jesus falou de coisas da terra. E o próprio Jesus, usando o exemplo de coisas da terra, teve um momento que nesta conversa, nesse diálogo com Nicodemos, o próprio Jesus falou: se eu falo contigo de coisas terrenas, de coisas concernentes a essa vida, você não entende, quem dirá se eu vos falar das coisas celestiais? Então, meus queridos irmãos, eu quero fazer uma pequena analogia, baseado no livro de Salmos, no seu 1º capítulo. Não se detém no caminho dos pecadores, não é essa parte,
mas a parte que fala não anda segundo o conselho dos ímpios. Então vamos trazer, meus irmãos, uma árvore para fazermos essa simples analogia. Meus irmãos, existem árvores frutíferas e não frutíferas. Mas na verdade, todas as árvores, elas têm utilidade. Mesmo uma árvore que não produz fruto, ela pode ser utilizada para a gente se proteger do sol. Árvores que não produzem frutos, elas podem ser utilizadas para fazermos uma lenha, como também da árvore frutífera. Mas o que eu quero nesta noite me ater é para uma árvore que não é frutífera, mas a maior atenção que eu quero dar é para as raízes. Meus irmãos, imagina agora, neste momento, uma casa linda, uma casa muito bonita. Imagina agora uma árvore ao lado desta casa. Você sabia que uma árvore plantada, uma árvore que está inserida do lado de uma casa, você sabia que isso pode futuramente dar um grande problema? Aí talvez você me pergunta e se questione, mas que problema? Se uma árvore, Felipe Trigueiro, do lado de uma casa pode proporcionar para ela sombra, pode proporcionar para ela frutos. Você pode colher frutos daquela árvore, você pode ser utilizar da sua sombra, você pode amarrar uma rede para você se balançar. Existem várias utilidades, Felipe. Então por que você está dizendo que uma árvore plantada ao lado de uma casa, ela pode dar um grande problema futuro? Explicarei humildemente. Meus irmãos, eu lembro que quando eu morava num lugar considerado como uma roça, eu lembro, meus irmãos, que tinha uma casa, e do lado desta casa havia um pé de manga. Mas essa casa também ela tinha uma calçada bem alteada. Mas eu percebi, meus irmãos, que as raízes dessa árvore, elas se aprofundaram para dentro da terra, mas essas raízes, elas andam por debaixo da terra e elas vão, meus irmãos, para debaixo do solo da casa. E elas vão andando e elas vão tomando uma proporção de crescimento. As suas raízes vão engrossando e vai estourando a casa toda, vai destruindo a casa, vai acabando com a cerâmica. E se não for, meus irmãos, tomar uma providência rápida, a pessoa terá que demolir a sua casa. Então já sabe que, tomando a determinada providência com urgência, terá que tirar, terá que acabar com aquela árvore.
Então, meus irmãos, imagina uma casa linda, uma casa bonita, uma casa adornada, uma casa do sonho. Imagina agora sendo plantada uma semente, essa semente se resulta em um arvoredo muito lindo, muito bonito. E agora começa as raízes se aprofundarem para o solo e começarem, meus irmãos, a vir por debaixo do solo, debaixo dessa casa e destruir. Na minha simplicidade, meus irmãos, eu acabei de falar a respeito de fazer uma comparação. Trouxe a questão da árvore e agora vou trazer a aplicação. Meus irmãos, sabemos que pelas sagradas escrituras, sabemos que à luz da palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que o machado ele está posto às raízes das árvores. A Bíblia diz que toda árvore que não produz fruto, ela será cortada e será lançada no fogo. Sabemos, meus irmãos, que toda árvore que produz bons frutos, elas provêm de Deus. E sabemos que as árvores que não produzem fruto, sabemos que essas árvores elas não provêm de Deus. Pois o próprio Jesus falou na sua palavra que existe uma semente que é dele, que ele mesmo plantou. O seu próprio Pai plantou uma semente que vai se resultar em uma árvore frutífera. Mas existe outra semente, a qual a Bíblia vai dizer que não provém de Deus, mas provém da parte do maligno. Por que não lembrar que quando a Bíblia diz que dentro de um terreno se encontrava inserido, só encontrava ali trigo, mas a Bíblia diz que veio o maligno e semeou o joio no meio do trigo. Perceba-se que só havia trigo. O trigo é da parte de Deus, mas veio o maligno e também semeou a sua semente. Então sabemos que existe árvores da parte de Deus e existe árvores da parte do maligno. Resumindo em palavras, ou seja, nós somos vistos diante dos olhos de Deus como árvore. Mas Filipe, o que tem a ver o Salmo 1 com as questões das más conversações com os ímpios? O que tem a ver a analogia falando a respeito de uma árvore plantada numa casa, ao lado de uma casa, e que se resultou em destruição? Então agora você vai compreender. Meus irmãos, imagina agora você vendo uma pessoa conversando, uma pessoa cristã conversando com outra pessoa na porta da sua casa. Lembra que eu falei da árvore do lado da casa? Lembra que eu falei da árvore que é um ser humano perto da casa? Então, imagina agora, meus irmãos, uma mulher cristã, uma serva de Deus, parando para dar devida atenção às más conversações. Pois essa mulher, essa vizinha, ela é uma ímpia e ela está influenciando a mulher, a serva de Deus. A serva de Deus parou para dar devida atenção à vizinha que é ímpia. E você lembra que eu falei que a árvore plantada ao lado da casa destruiu, acabou, arruinou, desgraçou com a casa? Então o que acontece é que quando o cristão
Ele para trazer ímpios, dá a devida atenção para ímpios na porta da sua casa. Ele começa a absorver, ele começa a acatar, a trazer para a sua vida aquilo a qual o ímpio está falando, aquilo a qual o ímpio está verbalizando. E acaba que o cristão, ele começa a colocar em prática aquilo a qual está sendo conversada com o ímpio. Mas Felipe, está fora, não está dentro da minha casa. Eu não trouxe para conversar comigo na sala, não precisa. Se você dá a devida atenção para o ímpio do lado da sua casa, do lado de fora, na sua porta, e você absorve aquilo a qual está sendo dito e falado para você, você, meus irmãos, está abrindo uma grande legalidade contra os homens e contra as mulheres de Deus. Tem dado os seus ouvidos para os ímpios e inserir os seus venenos. Quantas mulheres casadas estão ouvindo conselhos de mulheres ímpias? Quantas mulheres casadas estão conversando sobre a intimidade, da intimidade do casal, da sua própria intimidade para com seu marido, conversando com a ímpia? E a ímpia está falando, compra fantasia, faz isso, faz aquilo, apimenta a sua relação, e acaba que está levando a serva de Deus a pecar. Cuidado com essa conversinha na sua porta. As raízes estão vindo por debaixo e você não está nem vendo. O inimigo está vindo por debaixo e você não está nem enxergando. As raízes estão decorrendo, as raízes estão andando por debaixo do solo da sua casa e você não está vendo. Cada conversa com o ímpio, cada conselho que você acata, você absorve, você escuta, estão fazendo com que as raízes venham por debaixo da sua casa. E depois surge a pergunta: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que eu estou passando por tais coisas? Senhor, por que a minha casa está sendo destruída? Senhor, por que os meus filhos estão assim? Por que o meu marido está assado? Por que minha esposa está assim, está assado? Sabe o que é isso? As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que é isso? São as raízes que se entranharam para dentro da sua casa. Porque depois que as raízes vêm por debaixo, elas começam a estourar o piso da casa. Elas começam a arrebentar a casa da pessoa todinha. E depois que você começa a tirar os cacos de cerâmica, e depois que você se depara com o concreto, e depois que você se depara, meus irmãos, com o fundamento daquilo que destruiu sua casa, você se depara com as raízes. E você pergunta: da onde está vindo essas raízes? Está vindo do lado de fora. As raízes estão dentro da tua casa. Mas como conseguiu entrar? Conseguiu entrar pelo lado de fora. Mas como conseguiu entrar? Entrou por debaixo. Entrou por debaixo. O inimigo, meus irmãos, não precisa entrar pela porta, pela janela. Ele está vindo por debaixo. Então cuidado com certo tipo de pessoas que você conversa. Cuidado, Felipe Trigueiro, com certo tipo de conversa. Cuidado, Felipe Trigueiro, com certo tipo de pessoa que você conversa na sua porta. Porque a conversa está na porta, mas eu estou absorvendo e trazendo para o lado de dentro. E o inimigo fala: sabe por que minhas raízes estão dentro da casa deles? Porque eu conversei com eles na porta, eles acataram. Sabe por que houve a grande destruição no jardim, na vida de Adão e Eva? Porque deu ouvido à serpente. A conversa foi na porta, meus irmãos, mas os resultados vêm para dentro. O inimigo vem por debaixo. O inimigo está operando, o inimigo está agindo e muitos não estão percebendo.
As raízes estão andando como cobra. As raízes dessas árvores, que são os ímpios, estão, meus irmãos, vindo por debaixo e caminhando como cobra. Cuidado, meus irmãos. Esta palavra que eu deixo para mim e para a sua vida. Cuidado com a conversa com o ímpio na sua porta. Está do lado de fora, mas as raízes estão entrando para dentro da sua casa por debaixo. Depois começa a quebrar tudo. Depois te dá um grande prejuízo. E às vezes tem que demolir até a casa. Por ouvir o ímpio, muitos, meus irmãos, chegaram à ruína. Por dar ouvido aos ímpios, muitos, meus irmãos, tiveram perdas irreparáveis, incalculáveis. Dê ouvido a quem ouve a Deus, não dê ouvidos a quem ouve ao inimigo.